Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arquitetura de Rede de Computadores. Ainda falando um pouquinho sobre os diagramas de rede, aula anterior nós aprendemos o que é o diagrama de rede, quais as suas importâncias, para que ele serve, e nesta aula eu vou trazer a vocês a divisão, a separação destes diagramas de rede, beleza? Então aqui nós iremos abordar um pouco sobre quais os tipos de diagramas de rede existem, beleza? Então o primeiro deles é o diagrama lógico, ou seja, existe um diagrama de rede que é obtido ou que é utilizado apenas para representatividades lógicas. Ou seja, um diagrama lógico, ele descreve a forma como a informação flui através da rede, ou seja, como que há a troca das informações, como que há a trafegação das informações, como que há a comunicação dos equipamentos para essas informações, beleza? Ou seja, diagramas lógicos de rede tipicamente mostram sub-redes, ou seja, toda vez que nós precisarmos utilizar diagramas de rede de tipo lógico, nós vamos precisar acrescentar informações de IDs, de VLANs, de máscaras, de IPs e demais endereços que houverem as necessidades, tá bom? Então, dispositivos de redes como roteadores e firewalls e protocolos de roteamento são bastante utilizados. E aí eu trouxe um exemplo bem breve e bem prático para você entender o que é um diagrama de rede de tipo lógico e por que ele é chamado desta forma, né? Então, aqui nós ilustramos mais o funcionamento da rede em si, como foi mencionado o texto, o tráfego das informações, como que é a comunicação entre os equipamentos, quais são os tipos de endereços que estão sendo utilizados, os tipos de tecnologias, quais são os protocolos, por bem dizer, do que propriamente a estrutura e a arquitetura da rede em si, tá? Então aqui é mais para nós sabermos os tipos de tecnologias que estão sendo utilizados em cada equipamento, quais são as configurações de segurança e por aí vai, beleza? Ainda continuando falando sobre esses diagramas de tipo lógico, no modelo que, no caso, eu mostrei a vocês agora, é um modelo que interconexões de sistemas são abertos por modelo OSI, diagramas de rede, eles se correlacionam às informações contidas na camada 3 deste modelo, tá? Então, de novo, falando a respeito do meu curso, e isso eu prometo que eu não vou falar com constância para não ficar maçante e chato para vocês. Aqui é um curso onde eu não vou falar especificamente sobre o modelo OSI, as camadas, camada 3 e etc. Então, se você não sabe o que é o modelo OSI, eu sugiro que você busque a parte para você não ficar com dúvidas, ou se você optar, adquira o meu curso que lá você vai aprender o que é a camada, o que é o modelo e etc. Beleza? Então, aqui tem um breve exemplo para você também não ficar tão perdido, caso mesmo assim você não queira adquirir o que você precisa para obter conhecimento. Então, a camada 3 do modelo OSI, ela é a camada de rede, tá bom? Então, é uma camada de abstração que lida o encaminhamento dos pacotes através dos roteadores. Ah, Vila, o que é um pacote? Vamos lá. Todos os arquivos, todas as informações que trafegam pela rede, tanto as que você envia do seu computador quanto as que você recebe para o seu computador, elas são cortadas, elas são quebradas em pequenos pedaços, tá bom? Esses pedaços em si, eles são chamados de pacotes dentro da área, dentro do universo de rede de computadores, tá bom? Então, por exemplo, um arquivo de Word para ser enviado, ele é quebrado em pequenos pedaços, em pequenos pacotes, tá bom? E aqui no caso, esses pacotes, eles são enviados através dessa camada de rede, que é a camada L3, tá bom? O nível 2 mostra as ligações de dados entre nós adjacentes, enquanto o nível 1 mostra o layout puramente físico. Então vamos voltar aqui no slide anterior e mostrar novamente o diagrama para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom?
Não dá para mim dar o zoom porque a imagem aqui, infelizmente, ela acaba ficando estática, tá? Mas eu espero que vocês estejam conseguindo, pelo menos, fazer a leitura das informações que estão pequenas abaixo de cada um dos equipamentos, beleza? Então, são mostrados aqui, ó, os IPs, ó, são mostrados os IPs, são mostrados os tipos de comunicações. Então, aqui nós temos as informações no contexto geral do que está sendo mencionado no texto adiante, tá? Então, sobre as camadas e os modelos OSI aqui, beleza? Bom, assim como nós falamos em relação ao tipo lógico, obviamente também nós temos o tipo de diagrama físico, tá bom? O diagrama de rede físico, ele mostra a disposição física dos componentes que constituem a rede, incluindo cabos e hardware, ou seja, as peças, os equipamentos. Normalmente, o diagrama oferece uma visão geral de rede em seu espaço físico como uma planta, tá bom? E aqui eu acabei não acrescentando um diagrama físico, mas nós podemos voltar aqui em slides anteriores. Esse slide aqui, com esta imagem específica, é um tipo de diagrama físico, beleza? Então, quais são as diferenças entre os diagramas físicos e lógicos? Quando e por que utilizar cada um? Novamente, diagramas físicos nós utilizaremos, como o texto menciona, como uma espécie de mapeamento, como uma espécie de planta, para mim saber como que está sendo distribuída a minha rede, quais são os equipamentos que estão sendo utilizados, como que está havendo as conexões entre esses equipamentos, como que é feito essas ligações, se por um acaso retirar ou acabar quebrando um determinado equipamento, o quanto a minha rede será afetada, o quanto os demais equipamentos serão impactados, o quanto haverá de prejudicial para minha rede, o quanto isso será crítico, o quanto eu vou precisar trocar, qual vai ser a ocasião, se vai ser de imediato ou se vai precisar ser aguardado. Isso é uma representatividade física. Agora, quando eu vou falar de lógica? Lógica vai ser quando eu quiser falar especificamente como cada um daqueles equipamentos trabalham, quais são as tecnologias que eles estão sendo utilizados, como que está sendo feita cada configuração para cada um dos equipamentos, o que esses equipamentos estão esperando receber dos equipamentos que estão sendo enviados a ele ou que vão receber dele. Então, eu vou falar sobre protocolos, eu vou falar sobre EPs, eu vou falar sobre endereçamentos, eu vou falar sobre criptografias, eu vou falar sobre tecnologias no contexto geral, tá bom? Então, as diferenças é essa. Agora, quando eu vou utilizar? Isso vai depender da ocasião, do momento ou da circunstância, mas se você é um arquiteto de rede que se preze, se você é um engenheiro de rede que se preze, se você é um analista de rede que se preze, se você é um analista de infraestrutura que se preze, obviamente você sempre vai precisar desenhar os dois, você sempre vai precisar ilustrar os dois. Porque sempre vai haver uma necessidade de você saber de alguma coisa. Se você tiver um, você vai acabar precisando do outro. Então, é bom sempre você ter os dois. Porque sempre você vai precisar para alguma ocasião. Obviamente, sempre se precisa mais do físico. Mas não quer dizer que em alguma ocasião ou circunstância não vai se precisar do lógico. Então, sempre que possível, sempre que houver folga, talvez vai estar ali em um momento ansioso, vai desenhando aos poucos, porque o diagrama lógico, ele com certeza vai dar muito mais trabalho do que o físico, porque ele envolve muito mais detalhes, ele é muito mais minucioso e existe muito mais atenção e muito mais importância para se desenhar, exige mais dedicação e mais tempo, por bem dizer. Mas novamente, se você é um profissional de rede que se preze, sempre tente ter os dois, sempre tente mapear os dois na sua empresa, beleza? Vou me despedindo por aqui para não estender tanto. Próxima aula nós daremos continuidade. Fiquem com Deus e até breve.